Eu quero falar sobre um princípio que todos já conhecem, mas poucos praticam, que tem a ver com submissão, sobre autoridade. Mas isso não pode ser obrigatório, porque se a submissão, se a questão de autoridade espiritual for obrigatório, se for uma obrigação, não cumpre o propósito e o objetivo de Deus na nossa vida. E esse princípio está muito ligado ao nosso sucesso pessoal. Está muito ligado à nossa prosperidade, ao nosso futuro, está muito ligado às nossas questões sentimentais, emocionais, está muito ligado às questões financeiras também. Porque pensa que não é só o dízimo. O dízimo, Jesus disse o seguinte, se você vai trazer a tua oferta ao altar, você sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra você, que você tem alguma coisa contra alguém, você deve primeiro se consertar, depois vir trazer. Mas ele tem tudo a ver, especialmente com relação ao nosso ministério. Nós somos uma igreja de ministros da palavra de Deus. Nós saímos daquele paradigma de que aqui na frente ficam os entendidos, os bons da Bíblia, o resto fica tudo sentado. Nada disso. Hoje, nós todos somos ministros do Evangelho de Cristo. Tá? Quando ele falou ide por todo mundo, ele falou só os pastores, tá bom? Só os líderes. Não, todos, todo crente, quando você levantou a sua mão, automaticamente você recebeu a tua salvação e também você foi comissionado para um propósito. Qual o propósito? De pregar a toda criatura a palavra de Deus. Tá? Apesar que pregar é uma coisa, testemunhar é outra. Testemunhar tem a ver, porque ontem eu estive ministrando para um grupo de líderes de uma determinada igreja, não da nossa, de uma outra igreja que está entrando, a gente está ajudando os irmãos para entrar na visão celular. E alguém levantou a mão e falou, pastor, mas eu precisava de ajuda, como que eu posso ministrar na vida das pessoas? Como eu posso pregar o evangelho para outras pessoas? Eu falei, irmão, pregar é uma coisa, testemunhar é outra. Aquele cego de nascença, quando Jesus tocou nele, encontraram com ele numa festa e falaram assim, quem foi que te curou? Ele falou, não sei. Não sei te dizer. Não conheço teologia, não estudei 5 anos de teologia, não conheço nada. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é testemunho, entendeu? Isso é testemunho. Pregar não, pregar exige também um conhecimento teológico, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Mas Jesus nos chamou para ser testemunhas dele. É diferente. O que é testemunhar? Você teve uma experiência com Cristo e agora você fala para você, olha, eu não entendo muita coisa de Bíblia, mas uma coisa eu sei, eu estava perdido, estava morto, e Jesus me deu a vida. Não é bênção isso? Isso é importante. Isso muda tudo na tua vida, muda toda a tua maneira de entrar aqui dentro, muda a tua maneira de ser, muda a tua maneira com as pessoas, porque você está morto. Alguém que está morto e de repente encontra a vida, está lá no hospital todo, né, caído, está para morrer. O médico fala, você tem 1 semana, mas de repente o camarada descobre lá um remedinho e salva a vida dele, vai viver mais 50 anos. O que você acha? Ele vai estar triste? Eu estou triste. Vou viver mais 50 anos, não aguento mais viver. É isso que ele ia falar? Não, ele ia ficar feliz. Ele ia falar, né? Falar, olha, glória a Deus, eu ia ficar feliz demais. Você não ia ficar feliz? Entendeu? Todo mundo quer viver. Diga, eu quero viver. O máximo possível. Isso é graça de Deus, sabia? Existe na teologia um termo chamado graça comum. O que é graça comum? É o que Deus deu para todos os homens, crentes e não crentes. O que ele deu para todos os homens? A vida. Você merecia morrer. Você nem ia nascer. No dia que você nascesse, tinha que morrer, porque todo homem está destinado à morte. Mas Deus, pela sua graça comum, para todos nós, para todos os homens, deu um período de tempo aqui na terra. Não é bom demais? Não dá vontade de louvar a Deus por isso? Glorificar o Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu a vida. Ninguém merece nada, mas o Senhor dá a vida. Então, meus irmãos, falando de submissão, quero falar, é muito pertinente a questão da ceia. A tua vida está relacionada a isso, o teu futuro depende disso, porque da mesma forma, esse princípio é tirado de um estudo teológico chamado autoridade espiritual. O Otmani é muito forte nessa questão teológica, e ele, então, disseminou-se, o MDA,
do qual vêm esses princípios, ele fez lá uma perninha da teologia de autoridade espiritual, que tem a ver com submissão. Da mesma forma que Deus abençoa todos aqueles que estão debaixo de autoridade, há também uma porta aberta na vida de uma pessoa, uma legalidade demoníaca, quando a pessoa não cumpre esse propósito. E geralmente o demônio que entra por essa porta é demônio de violência. Eu estava afirmando isso ontem para o Fabinho, que ele foi comigo no encontro. Nós estávamos no encontro do Gerson ontem, lá em Ribeirão Pires, e um rapaz crente da nossa igreja lá de Ribeirão Pires desviou. Mas por que ele desviou? Ele fazia as coisas de Deus tudo obrigado. Era obrigado. Ele falou para mim e para o Fábio, a gente estava sentado à mesa almoçando, e ele falou assim, eu ia tocar lá na frente, o pastor falava, vamos tocar, tal, vamos louvar o Senhor. Ele ia aborrecido. Dentro dele tinha um negócio, uma rebelião, dentro dele uma amargura, e ele falou que ia tocar a guitarra aborrecido. Não demorou muito, ele se desviou, porque toda rebelião, ela se levanta não contra a igreja, não contra o líder, se levanta contra o próprio Deus. Você sabe disso. Aí, se desviou. Ele deu uma legalidade para um demônio, irmão. Ele mudou aquele rapaz. Entrou no álcool, entrou nas drogas, bateu na esposa, espancou a esposa dele, espancou os filhos. A polícia teve que intervir. Com violência, a polícia teve que tirar ele de casa. A polícia teve que bater muito nele para tirar ele de dentro de casa. E hoje ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu tudo. E ele estava no encontro ontem, todo machucado. O Fábio viu todo machucado, um rapaz bonito. Sabe? Se fosse feio, eu falava feio, mas é bonito, menino. Sabe, bonito, boa aparência, sabe? Com a vida destruída. Aí ele falou, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Se eu pudesse recomeçar. Mas como ele está arrependido, por um dia, ele admite isso. Ele falou para mim que a grande causa de ter acontecido tudo com ele foi que ele fazia as coisas para Deus aborrecido, com um coração ruim, sabe? Tudo obrigado, tudo forçado. Então, é por isso que eu quero falar sobre essa questão da submissão. Existem níveis de submissão, existem níveis de autoridade, e tudo está dentro da Bíblia. Então, abra sua Bíblia, capítulo 13 da carta aos Hebreus, versículo 17. Quero que você abra. Você vai conferir os versículos, porque eu não quero que você fale, o pastor ele volta a defender a classe de líderes, dos pais. Eu estou defendendo a Bíblia. Tá? Errar, a gente erra, meu irmão. Mas o importante é que você se volte para o Senhor, peça perdão. Sabe, irmãos? Mas contra a Bíblia, não há argumento, é verdade ou não? Você quer reclamar, você vai reclamar com o Pai Celestial, não comigo. Não vai sair da igreja porque eu vou pregar a Bíblia aqui para você. Fala com o pai, pai, é verdade isso? Então me perdoa. Se submeta a Deus. Isso aqui tem tudo a ver com a tua vida, irmão. O teu futuro depende disso que você vai ouvir. Muita gente não prospera, muita gente fica derrapando nos negócios, muita gente fica derrapando na vida, no casamento, derrapando, sabe, em tudo. Porque não entende esse princípio. E princípio, se você conhece ou não conhece, ele vale no mundo espiritual. E quem fere os princípios, recebe consequência por ferir os princípios. Ah, mas eu não conhecia. Você não conhece lei. Mas se você infringir uma lei, a justiça vem atrás de você. Então, a mesma coisa vale princípios espirituais. Tá? São absolutos, diga, absolutos. Quer dizer, se você concorda ou não concorda, eles existem, vai ter a sentença. Então, 13, 17 de Hebreus. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas. E não só isso, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eles o façam com alegria, diga alegria, e não gemendo. E não gemendo, porque isso vos será útil. O que ele está querendo dizer aqui? Que você tem que deixar seu líder feliz, tem que deixar seu pastor feliz. Você tem que deixar teu pai e tua mãe feliz, porque ele é autoridade sobre a tua vida, é governo sobre a tua vida. Filho que não deixa pai e mãe feliz, recebe os malefícios por causa disso. O propósito de autoridade espiritual, de governo, é que Deus rege sobre a nossa vida.
Deus governa sobre a tua vida através das autoridades. Você sabe disso. Por que existe governo na igreja? Porque a pessoa bagunça que ia ser? Ah, não quero cantar esse hino, não. Pensa, a bagunça que não ia ser dentro da igreja. Por isso que existe autoridade. Por que existe pai e mãe? Para ter autoridade sobre a tua vida. Para que eles possam te corrigir, te colocar na linha, sabe? Então, em primeiro lugar, o primeiro nível de submissão chama-se obediência completa. Diga, obediência completa. Esse tem a ver com, sabe, com deixar o líder feliz. E líder, não estou falando só líder de célula, não estou falando só supervisor, não estou falando coordenador, não estou falando só de pastor, estou falando do teu pai, da tua mãe, estou falando do professor lá da tua escola. Sabe? É deixá-los felizes, porque a Bíblia diz para que eles não estejam orando, gemendo por você. Quando o pai e a mãe, já viu o pai e mãe orar por um filho que está perdido por aí? Meu, é muito triste. Já recebi muitos pais aqui, nós oramos por muitos filhos. É muito triste o pai e a mãe que fica gemendo por causa do filho, fica triste. Deus vai tratar com esse filho. Deus trata com você quando você desobedece seu pai e sua mãe. Deixa seu pai, faz alguma coisa que entristece o coração do teu pai e da tua mãe. Sabe? Que deixa seu pai e tua mãe com amargura no coração. Sabe? É uma coisa horrível. E a mesma coisa quando você entristece o teu líder de célula. Tem que haver obediência completa. A Bíblia não negocia com isso. Quero que você entenda. Não existe negociação com a autoridade. Lembra que o diabo falou o quê? Enquanto ele era Lúcifer. Eu vou subir aos céus. Vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Ele fez isso? Na hora que ele pensou, ele já caiu. Você lembra de, lá no encontro nós falamos muito disso, Moisés, Miriam e Arão. Quem era o mais velho? Miriam era mais velha. Quem era o mais novo? Moisés. Miriam, dentro de casa, era a dona do pedaço. É verdade ou não? E Moisés tinha que se submeter a ele. Mas na igreja, quem era o pastor da igreja? Diga, Moisés, irmão. Moisés era o pastor. Miriam achou que por ela ser mais velha e mandada dentro de casa, vai lavar a louça, menino. Ele tinha que lavar a louça. Vai arrumar seu quarto. Ele tinha que arrumar o quarto. Ela achou que essa autoridade poderia ser colocada dentro da igreja também, que ela era mais velha. Aqui, por exemplo, 90% dos pastores são mais velhos do que eu. E eles se submetem a mim, a minha autoridade. Que eles entendem isso. Mas saiu da porta para fora, eu falo, ô pastor, você é autoridade sobre a minha vida. As pastoras, tem a pastora Roseli, olha lá, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Minha irmã mais velha. Hã? Aqui dentro eu sou pastor dela, lá fora eu respeito ela. Eu falo, irmã, né? É autoridade sobre a minha vida. E Miriam achou que podia fazer a mesma coisa. Dentro de casa, fazendo na igreja. O que ela falou? Falou, será que Deus só fala com esse homem aí? Eu sou mais velho, sou autoridade, Deus fala comigo também. Deus se aborreceu com isso, porque Deus se aborrece quando você entristece o coração de um líder. Quando você entristece, quando você não traz alegria no coração de um líder, Deus se entristece com você. E a bênção de Deus é retardada sobre a tua vida, você vai entender. Eu vou mostrar os versículos. Por isso que muitos de nós temos a bênção retardada sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu acho que é assim. Pronto, acabou, tem que ser desse jeito, porque eu acho. Você não acha nada, irmão. Irmã, você não acha nada, é o que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 1, diz, Paulo, escravo, no grego doulos, que quer dizer escravo, não é dono de si mesmo. Eu estou aqui, Senhor, para obedecer ao Senhor. A palavra falou, a grande primícia dos reformadores é, onde a palavra de Deus fala, nós falamos. Onde ela se cala, nós calamos. Então não temos que discutir com a Bíblia, temos que obedecer. Quantos concordam comigo? Tem alguns que têm dúvida, mas olha para a Bíblia. Então presta atenção. Qual é o nosso propósito? Obedecer completamente. Se isso não acontecer, a bênção de Deus é adiada, é retardada na tua vida. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Senhor não se alegra quando você entristece o coração da tua mãe, do teu pai, quando você faz alguma coisa que entristece o seu líder, quando você se levanta contra uma autoridade. Você tem que obedecer. Tem que fazer tudo que a tua mãe e teu pai pedir. Ninguém dá um amém? Amém. Tudo que teu líder de célula pedir. Amém.
Tudo que teu supervisor pedir. Amém. Tudo que teu coordenador pedir. Amém. Tudo que a tua pastora pedir. Amém. E tudo que teu pastor da igreja pedir. E mais alguma coisa. Amém. Sério, pastor? Sério. Isso é Bíblia. A bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. As portas do céu são abertas sobre você. Só tem uma exceção. Você não deve obedecer. Quando uma autoridade fala para você fazer alguma coisa que infringe a palavra de Deus. Você lembra dos níveis de autoridade? Quem fez autoridade espiritual na escola, no cursão bíblico, vai lembrar. Quem não fez, vai fazer. Existem vários níveis de autoridade. Primeiro nível, Deus está acima de tudo. Segundo nível, a palavra. Terceiro nível, a consciência. Todos esses 3 níveis estão ligados diretamente à autoridade de Deus. Tudo que alguém que seja uma autoridade sobre a tua vida, seja pai, seja mãe, seja pastor, seja líder, seja professor, falar alguma coisa para você fazer, que é contra a palavra de Deus, você não pode fazer, você não deve fazer. Porque Deus é a autoridade absoluta. A tua submissão está relacionada a Deus. Por você ter Deus como a pessoa máxima, então você obedece às autoridades. Porque as autoridades representam a autoridade de Deus. Deu para entender isso? Por isso você tem que submeter a pai, mãe, tio, irmão mais velho. Tem que submeter, sim. É inegociável isso. Só que quando fere os princípios bíblicos, a autoridade perde a autoridade. Entendeu ou não? Quando uma autoridade infringe a autoridade de Deus, ele perde a autoridade dele. Eu contei hoje de manhã a história de uma menina lá de Santarém, que, muito crente, o pai ainda não era crente, chamou, o telefone tocou, ela foi no quarto chamar o pai. Pai, o telefone tocou, é para você, eu tenho uma pessoa querendo falar com você. Ele falou, minha filha, vai lá, fala que eu estou ocupado, que eu não estou em casa. Alguém já fez isso? Irmão, não minta. Não precisa mentir. Eu já fiz. Estou arrependido. Mas já fiz. Fazer o quê? Pedir perdão. O Senhor perdoa se você pedir perdão? Se você fizer de novo e se arrepender, Ele perdoa? Ele perdoa. Só que o propósito dele é que você não repita. E aí ele falou, vai lá e fala que eu não estou. Ele falou, pai, eu não posso falar isso. Porque isso é mentira. E Deus não quer que a gente minta. Aí o pai fala para minha filha, eu mandei você falar que eu não estou. Pai, me perdoa, mas eu não posso falar isso. Porque isso é mentira. O pai pegou ela pela orelha, levou até ela perto. Você vai falar que eu não estou. Falou, pai, me perdoa. Eu não posso fazer isso, porque isso é mentira. E ela não fez. Apanhou, mas não falou. Consequência disso, o pai se converteu. Que viu que a filha dele nunca mente. Isso foi um testemunho para ele. Se converteu. Outro dia eu vi o Web dando esse testemunho, né? Que ele está lá na igreja, hoje é um líder de célula. Então, tudo aquilo que infringe a palavra de Deus, você não pode obedecer. Você não deve, aquilo que vai ferir os princípios bíblicos. Tirando isso, é a única exceção. É a única exceção. O resto tem que ser obediência completa. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, o que diz? Vamos ler lá, para relembrar você disso. Romanos, capítulo 13. 13? Falei 13? Ok, versículo 1 e 2. Toda alma, quer dizer, toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores. O que é potestade? Autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Todas são de Deus. Teu pai, tua mãe, foi colocado sobre você. Mas meu pai, você não conhece meu pai. Olha lá. Vem de Deus. Porque não há nenhuma autoridade que não venha dele. As autoridades que foram ordenadas, foram por Deus ordenadas. Vai lá. 2. Por isso, quem resiste a essa ordenança, a essa autoridade, resiste à ordenança do próprio Deus. E os que resistem vão trazer sobre si o quê? Condenação. Diga, condenação.
Em outra tradução diz maldição. Ó, deixa eu falar uma coisa. Maldição é o que você tem sobre a sua vida quando você responde seu pai, sua mãe, quando você não obedece seus líderes. É você, o maior prejudicado, olha bem para mim. Olha aí. O maior prejudicado é você por causa disso. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Nós queremos uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que rompe, uma igreja que avança. Isso só acontece se tivermos crentes vencedores aqui dentro. Pessoas que são abençoadas e não amaldiçoadas por Deus. Se você for amaldiçoado, nós também somos. Então, por isso que nós precisamos investir nesse princípio para que Deus nos abençoe. Quantos concordam comigo? Amém? Então, quando você for responder para um professor teu, quando você não for obedecer o chefe lá da empresa, quando você for responder teu pai, tua mãe, eu contei do Paulinho aqui de manhã, posso falar porque ele não está aqui. O Paulinho é adolescente, eu estava entrando dentro de casa, a Shirley estava na cozinha, e o Paulinho estava assim, estava subindo as escadas lá em cima, e a Shirley falou alguma coisa para ele fazer alguma coisa, ele fez assim. Na hora que eu estava entrando, estava assim na calçada, ou na calçada, perto da escada lá de casa, e a Shirley falou, e ele automaticamente, ele não me viu. Na hora que eu cheguei, que ele fez, que eu olhei, ele ficou pálido, ficou branco, o sangue sumiu dos lábios. Aí eu falei para ele, você quer que eu suba aí ou você vem descer para pedir perdão para sua mãe? Aí ele desceu, foi lá, chorou, abraçou a mãe dele e pediu perdão. Aí você fala, pastor, mas aí ele fez obrigado. Mas eu vou falar uma coisa, eu prefiro a bênção de Deus sobre a vida dele. Qual pai que não quer a bênção de Deus sobre o filho? Pai que deixa o filho fazer o que quer, não ama o filho. Pai que encobre o pecado do filho, não ama o filho. Pai que deixa a criança correr para lá, quebra tudo na casa do... Não ama o filho. Pai que não corrige o filho porque não ama. Essa é verdade. Por isso que sou eu que estou falando para vocês aqui, porque eu me sinto pai da igreja. Entendeu? E se eu não falar, quem vai falar? Vizinho? Então eu tenho que falar. Por quê? Porque eu amo cada um de vocês. Tá? Então esse é o propósito de Deus. O problema, irmãos, presta atenção. O problema é que nós atrelamos sempre a autoridade a pessoas. Sempre estamos não, eu não vou me submeter a ele, porque ele é até mais novo do que eu. Hoje eu estava fazendo a multiplicação da rede Pedra Angular para a rede Ágape. Ágape não, Atos. Então está multiplicando, a Pedra Angular virou 2 redes agora. Então eu estava lá juntamente com os líderes, fazendo multiplicação 8 horas da manhã. E eu estava falando sobre a submissão do pastor Célio, cadeirante. Você vê, ele estava debaixo da autoridade do Paulinho, que é músico aqui, que é meu filho. Ele estava debaixo da autoridade do Paulinho. Ficou 2, 3 anos debaixo da autoridade do Paulinho. O Paulinho tem 28 anos. E ele, 40 e tralalá. Entendeu? E ele, pastor, na qualidade de pastor, se submeteu a ficar debaixo. Mas tem gente que não. O orgulho é maior do que ele. A palavra de Deus, uma das coisas que ela gosta de fazer é contrariar a natureza humana. O que Deus mais faz é contrariar a natureza humana, porque a natureza humana é pecaminosa. E aí a palavra de Deus vem para contrariar essa natureza, jogar o orgulho no chão. E o pastor Célio, hoje eu parabenizei ele na frente de todos os presentes lá, porque ele se submeteu à autoridade do Paulinho. E sempre respeitou o Paulinho, apesar da pouca idade, apesar de ele ser pastor, ele se submeteu. O problema nosso é que não só atrelamos a questão da autoridade a pessoas e não a Deus, como também nós não confiamos em Deus, não olhamos para a palavra de Deus, não confiamos nas Escrituras, não entendemos o que é crer no Senhor Jesus Cristo. Porque, quer ver? Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 21, nós vamos ler. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 21, versículo 1. Olha o que diz. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Rei é o quê? Governo. Na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Quer dizer, o rei faz aquilo que Deus quer. Toda a autoridade está nas mãos de Deus. O coração da autoridade está nas mãos de Deus. Se nós crescemos no Senhor, nós
crermos na sua palavra, se nós obedecermos ao Senhor, se nós orarmos, Deus não deixará o nosso pai, nossa mãe, nosso líder errar conosco. Porque o coração do nosso líder, meus irmãos, está nas mãos do Senhor. Não é precioso isso? Você saber que o teu líder de célula responde ao Senhor, como diz lá o autor a Hebreus, ele guarda você, teu pai vela por você, tua mãe, que, sabe, as autoridades vão responder a Deus por você, e que o coração deles, quem direciona é Deus. O coração do pastor, quem direciona é Deus. Então, se você orar, se você buscar o Senhor não deixará você ser humilhado. Não deixará o líder errar com você. Mas você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor, obedecer ao Senhor, fazer aquilo que lhe é proposto fazer. Então, entenda bem, jovem. Entenda bem, igreja. Obedecer completamente é o propósito de Deus. Agora, não basta obedecer. Tem que ter uma boa atitude. Tem que obedecer com alegria. O que é ter uma boa atitude? É servir. O que é servir? É obedecer de coração. O que é obedecer de coração? Com alegria. Nós sempre nos esquecemos que Deus, você sozinho não vai conseguir fazer isso. Precisa do Espírito Santo, olha bem para mim. Precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa agir, Deus tem que estar envolvido nesse processo. Lembra que eu falei que a natureza humana, ela é pecaminosa, ela não se submete. O orgulho humano não deixa você se submeter. Mas Deus, se Ele for envolvido nesse processo, você vai conseguir, amém? Fala para o irmão do lado, fala, você vai conseguir. Então o Senhor está envolvido, quer ver? Vamos ver mais um versículo. Capítulo 13, primeira carta a Timóteo, versículo 12, versículo 13. Presta atenção, irmão. Se você não entender o que eu estou falando, muita coisa você vai perder na vida. Todos nós almejamos grandes coisas. Não tem jeito. A não ser que alguém está cansado aqui e fala, eu não almejo grandes coisas. Eu quero ficar, sabe, naquele barraquinho, no chão batido, sabe? Eu quero morar assim num lugar bem pobrezinho. Alguém quer isso, irmão? No céu, é figurado, lógico, as ruas vão ser de ouro. Por que fala isso? Porque isso tem a ver com coisas boas. Fala para você, olha, lá no céu você vai ter coisa boa. Não é que a rua vai ser de ouro. Eu nem sei se vai ter ouro lá. Mas é um tipo isso. Para mostrar para nós que nós vamos ter só coisas boas quando nós estivermos lá. Todos nós queremos viver um bom casamento. Talvez você não é casado, mas um dia você vai casar. A pior coisa que tem é você morar dentro de uma casa com uma pessoa que você não suporta. Sabia disso? Que você não suporta. Pensa em casar com uma pessoa que não suporta. Eu lembro quando, antes de namorar Shirley, namorei uma menina da igreja, amigona minha. Saia para cima e para baixo, fazer serenata. Naquela época tinha serenata, né? Fazíamos serenata para os irmãos da igreja, a Roseli lembra. Era uma coisa bonita, inocente. Mas tinha uma menina que é muito amiga. Um dia nós resolvemos namorar. Porque não tinha corte na época. Vamos namorar. Meus irmãos, acabou a amizade. Acabou tudo. Ela entrava lá, eu saía por aqui. É horrível isso. É muito... Então nós queremos ser felizes, queremos ou não queremos? Alguém diz, não, eu quero ter uma vida triste, miserável, pastor, que eu não quero ser feliz. Alguém pede isso? Nós queremos ter boas posições na empresa, queremos romper na empresa. Líder de célula tem que almejar um dia ser supervisor. Supervisor tem que buscar em Deus, falar, eu quero ser um coordenador, Senhor. Eu quero ser um pastor. Tem que estar no teu coração isso. O Senhor te chamou para isso. Para ganhar almas, para cuidar delas. Não é, sabe, o apóstolo Paulo disse, se alguém quer ser pastor, boa coisa ele está querendo ser. Tem que querer. Tem que queimar o teu coração. Não seja hipócrita, aquela humildade hipócrita. Eu não, jamais almejar. Nada, irmão. Tem que almejar. A Bíblia diz, se você almejar, você está desejando boa coisa para você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, presta atenção. Existe um princípio para você alcançar tudo isso. Vamos ver? Os diáconos, você sabe o que é diácono ou não? Quem sabe o que é dizer diácono? Obrigado, servo. Servo seja o marido de uma só mulher. Governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Vai lá. Olha o que diz, olha o segredo aqui. Porque os que servirem bem, diga, servirem bem.
Irmão, responde, para eu poder saber que você está respondendo. Vai lá. Os que servirem bem. Ok. Como servos. Você precisa passar por esse teste. Adquirirão para si uma boa. Quem servir bem terá uma boa posição. E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essa confiança na fé, em outra tradução, ou no original, diz o quê? Intrepidez, ousadia. Então você adquire boa posição e uma intrepidez como? Servindo bem. Diga para o irmão aí, servindo bem. Se servir bem, Deus te coloca numa posição, te dá uma posição e te dá uma intrepidez, uma confiança. Isso vem de Deus, procede de Deus. O Senhor vai te colocar numa posição alta. Aquilo que você tem buscado nele, o Senhor vai te colocar lá. O que é bom para você? É o que Deus deseja para você. Você acha que os desejos do coração do homem vêm dele mesmo? Do coração quem coloca é Deus. Os teus sonhos que Deus tem colocado no teu coração vêm dele. E ele quer te dar isso. Então, para você adquirir isso, você tem que servir bem. O que é servir bem? O que é servir bem? Obedecer. Mas só obedecer? Não. É servir com alegria. Eu estava falando aqui que Filipe foi um grande evangelista, mas antes ele foi diácono. Estevão foi um grande homem de Deus, mas primeiro ele foi diácono. Quer dizer, foi servo, serviu bem. Por exemplo, Pedro foi um grande homem de Deus, mas primeiro Pedro serviu, você sabe disso. Serviu quem? Jesus, ele foi diácono de Jesus. Paulo, o grande Paulo, que toda a doutrina bíblica está sobre ele, a Bíblia diz que ele serviu. Quem que Paulo serviu, irmãos? Quem? Barnabé, ele foi discípulo de Barnabé. Ele serviu Barnabé. Então, podemos ter faculdade teológica, como vamos ter, mas isso não é o suficiente para te fazer um grande homem de Deus. Um grande homem de sucesso, um grande homem de Deus, é adquirir conhecimento, mas servir bem. Amém, meus irmãos? Então, você tem que servir bem. Quanto mais você demorar para aprender isso, quanto mais você demorar para entender isso, quanto mais você resistir a isso, mais tempo vai demorar para chegar a bênção de Deus sobre a tua vida. Quanto mais você demorar para compreender isso, mais vai ser retardado a bênção de Deus na tua vida. Entendeu? Então você precisa passar por esse teste de servir bem. Você precisa de servir bem. Tá? Tem que ter uma boa atitude. O que é ter uma boa atitude? É servir com alegria. Olha o Salmo 100, versículo 2. Diz o quê? Servir ao Senhor com alegria. Servir quer dizer obedecer ao Senhor com alegria. Abre Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que diz. Fazei todas as coisas sem o quê? Murmuração, sem reclamação. Ah não, eu obedeço, mas está contra a minha vontade. Eu obedeço, mas eu não estou fazendo por gosto. Murmuração, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Ao 15. Para que sejais irrepreensíveis. Está condicionado. Quando você não murmura, você passa a ser irrepreensível. Quando você não reclama, passa a ser repreensível, sincero. Você se torna filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. É normal no mundo. No mundo as pessoas serem rebeldes. No mundo as pessoas se levantar contra a autoridade. No mundo é filho batendo em pai e mãe, matando pai e mãe. É no mundo. Aos filhos de Deus está condicionado uma vida diferente, um estilo diferente. Qual é o estilo? De obediência. E não só obediência, mas de alegria, de servir com alegria. Você sabe que, lembrei agora, Pedro estava preso, ele e mais um discípulo, que eu não lembro o nome. Se os irmãos lembrarem, pode falar que me veio agora. Pedro estava preso. E os camaradas bateram neles. Deram uma surra. Alguém já apanhou aqui? Quantos já levaram uma surra? Aquela que dói mesmo. Tem muitos que não pode sofrer um pouquinho na vida, já viu? Você conhece alguém assim, ó? Não pode sofrer um pouquinho. Eu falo, não quero mais ir para a igreja. Não quero mais ser líder de célula. Abandona a célula, só por causa de um sofrimento. Está padecendo um negocinho. Eu já não quero mais para a igreja. Não quero mais ser líder. Eu não quero ser mais crente. Sofreu um pouquinho. Sabe o que aconteceu com Pedro? Eles saíram de lá, tomaram uma sua, tudo cortado, tudo marcado. Saíram de lá, a Bíblia diz que eles saíram cantando, felizes. Sabe por quê?
Porque o Deus, o eterno Deus, achou neles serem dignos de sofrer por amor a Cristo. Ninguém dá glória a Deus nessa igreja. Não é bom demais, irmão? Não dá vontade de ser crente? Não dá vontade de falar, Senhor, eu também quero ser achado digno. Se você está sofrendo na tua vida, glorifique ao Senhor. Fala, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque eu estou sofrendo, porque eu te sirvo, porque eu sou crente. As pessoas estão me perseguindo na escola, as pessoas estão me xingando, só porque eu sou crente eu te sirvo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor achou em mim eu ser digno de sofrer por amor a ti, por causa da tua causa, por causa do teu evangelho. Agora tem gente que não pode sofrer nada, já quer largar tudo. Entendeu, irmãos? Obedecer completamente, mas tem que obedecer com alegria. Mas não é só isso. Tem que obedecer com alegria e ser transparente. Submissão tem a ver com ser transparente. O que é ser transparente? Ser honesto. A pessoa está numa reunião, como estamos aqui, aí sai por essa porta e fala, o que você achou? Eu não concordo. Não é transparente. O líder conversa com ele, ou numa reunião de célula, ele faz cara de que concorda, mas saiu dali e fala, eu não concordo. Você concorda? Eu não concordo. Eu não concordo. Ele não é transparente. Sabe como se chama? Traição. Você expressar a tua opinião para o teu pai, para a tua mãe, não é pecado. Você expressar a tua opinião para o teu chefe lá da empresa, não é pecado. Você expressar a tua opinião para o líder de célula, não é pecado. Para o pastor, não é pecado. O pecado é você ser traidor. O que é ser traidor? Na frente, bate nas costas. Por trás, mete o pau. Isso é traição, isso é pecado. E Deus vai pesar a mão sobre aqueles que cometem tal pecado. Porque está tocando na autoridade de Deus. Não é na pessoa. Não é na pessoa. Não atrele a autoridade à pessoa. Ao João, Maria, a sua mãe, seu pai, como pessoa. Mas atrele a autoridade de Deus que é investida neles. Entendeu? Eu estava contando sobre Davi e Absalão. Já ouviram falar do filho de Davi? Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão, inteligente, mas um menino satânico. O que ele fazia? O pai dele ia para receber as pessoas lá na porta da igreja. Ele falou, pai, olha para mim. Pai, fica aí, descansa, você está muito cansado. É quando os irmãos falam, o pastor tem muita atividade. Eu falo, sai dessa, irmão. Isso é do diabo. Não, o pastor não tem tempo para nada, é nada. Isso é conversa do inferno. Porque Absalão fazia o quê? Pai, você está muito cansado, você não tem tempo para nada. Descansa um pouquinho. Deixa que eu cuide das coisas. Pode deixar que eu vou cuidar do culto lá. Aí ele saía na porta da igreja, os irmãos iam chegando. E aí, tudo bem, Absalão? Tudo bem. E seu pai, Davi? Está lá, dormindo lá. Está uma preguiça que só, irmão. Mas fica tranquilo, um dia eu vou assumir essa igreja aqui. O reino será meu, está nas minhas mãos. Tudo isso vai mudar. Esse velho vai ver o que é. E ele começou a ganhar a consciência de todo o reino. Todo mundo. Ele começou a ganhar a consciência de todo mundo. Quando Davi abriu os olhos, ele tinha perdido o reino. Entendeu? Por isso que eu falo para os líderes de célula, aquilo que é para você fazer, coordenadores, o que é para você fazer, outro não pode fazer no teu lugar, que é pecado. Que cabe a você fazer como pastor, como líder de célula, como supervisor, como pai e mãe. Não deixa os outros corrigir o teu filho, é você que corrige. Tem pai e mãe que é cego, né? Ah, não, meu filhinho. Ninguém pode mexer. Mas ele mesmo não corrige. Tem que corrigir, porque você ama seu filho. Quem é pai e mãe tem que fazer isso. Entendeu? Então, traição não é permitido, tem que ser transparente. Pessoa que não é transparente é traidor. Entendeu? Pessoa que não é transparente, não, sabe, tipo assim, eu não concordo. Fala, não concordo. Qual o pecado disso? O pecado é você falar por trás. Aí é pecado. E fica reclamando por trás. Isso não é de Deus. Diga, não é de Deus. Mas não basta obedecer, não basta obedecer com alegria, não basta ser transparente. Tem que ser leal. E lealdade absoluta é exigido de toda pessoa que se diz servo de Deus, que é submisso a uma autoridade. Quer a bênção de Deus? Eu já dei a direção. Quer a bênção de Deus? Quer que Deus te coloque numa posição elevada? Esteja em submissão a Ele. Mas não basta só obedecer.
Não basta com alegria, não basta, também tem que ser leal. O que é ser leal? A pessoa de repente pode ser até transparente, mas não é leal. O que é uma pessoa que não é transparente e não é leal? É aquela pessoa que fala para o líder assim: olha, eu não concordo com você. Eu não concordo, mas se você está falando, amém, você é meu líder, eu vou obedecer. Essa pessoa é transparente, mas ele deixou claro que ele não concorda. Só que na hora que ele está no meio do pessoal, ele fala assim: então, irmãos, eu falei para o líder lá, para o meu pai, para a minha mãe, que eu não concordo com ele. Eu falei, eu sou transparente. Eu falei para ele. Isso chama-se deslealdade. Por que deslealdade? É a mesma coisa a pessoa reunir todo mundo e falar assim: olha, o nosso líder mandou a gente pintar parede. É um exemplo. Nosso pai mandou eu pagar uma conta, mas eu quero dizer aqui para todo mundo: olha, mesmo que de repente nós não concordemos com isso, mas nós vamos fazer porque ele mandou. Isso chama-se deslealdade. Por que é deslealdade, pastor? Porque a lealdade tem a ver com você nunca permitir que alguém saiba acerca dos teus sentimentos relativos ao teu líder, teu pai, tua mãe, teu marido, quem é casada, ao chefe da empresa, ao professor. Ninguém tem que saber nada do teu coração em relação à autoridade. Porque se você permitir que saia do teu coração qualquer tipo de sentimento, que as pessoas saibam que você tem alguma coisa contra alguém, que ser autoridade, isso chama deslealdade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque, meus irmãos, eu quero a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero que nós sejamos uma igreja forte, uma célula forte. Amém, meus irmãos? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Aí você fala: pastor, então o que eu tenho que responder? Quando a gente tiver, de repente teve uma reunião de supervisores. Aí, de repente, alguém falou alguma coisa. O que eu devo responder se lá fora alguém pergunta para mim: o que você achou da reunião? O que você achou do líder que falou? Você vai falar o quê? Irmão, não importa o que eu acho ou deixo de achar. O importante é que Deus está nos direcionando, porque o coração do nosso líder está nas mãos de Deus. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Isso chama-se lealdade. Diga, lealdade. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é importantíssimo, meus irmãos, você entender. Vamos encerrar aqui. Então, obedecer com alegria, ser transparente, ser leal. Isso é o que Deus exige. Mas existe um princípio que está acima de tudo para a igreja, como igreja. Esse princípio é o que dá o crescimento para a célula, é o que dá crescimento para a família. Chama-se submissão em unidade. A unidade é tudo. A unidade é tudo. Se você de repente fala: pastor, tudo que o pastor está falando, tem algumas coisas que eu não faço, às vezes nem concordo. Sabe, irmãos, grandes pecados são logo vistos. Então, por exemplo, ir para a cama com a namorada antes do casamento é pecado. Isso tira liderança, tira pastorado de gente, porque nós somos chamados para ser exemplo. Nós sabemos, isso é uma coisa grande, é um animal grande, então nós vamos tratar isso, porque está visível, não tem como esconder. Mas existem pecados pequenininhos, olha para mim. Existem pecados pequenininhos que a Bíblia ele compara com raposinhas. Por que a Bíblia compara com as raposinhas? Porque naquela época existiam as videiras. As uvas, os cachos de uva, fica tudo pendurado. Os animais grandes, então eles tinham altura, eles iam lá, comiam só a fruta e iam embora. Os animaizinhos pequenos, que eram no caso as raposinhas, o que elas faziam? Elas não alcançavam os cachos de uva. O que elas faziam? Elas mordiam o pezinho da uva ali para pegar a seiva, aquele negócio docinho. Ele ficava chupando aquele caldinho doce, mas com isso ele matava toda a videira. Então, o que destrói uma videira, às vezes não são pecados grandes, que nós achamos grandes,
mas são os pecados pequenos que nós não damos importância. Temos que passar a dar importância para esses detalhes, se queremos viver uma vida abençoada. Tá? Quer ver? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Então, estamos falando de unidade. 2, 1 e 2. Não, 2, 1 e 2, perdão. 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranáveis afetos e compaixões. 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, diga, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Isso chama-se unidade, tá? O crescimento da célula, da nossa igreja, acontece na unidade. Se nós estivermos divididos, a Bíblia diz assim, Jesus disse que um reino dividido, ele se desfaz. Uma célula onde o líder em treinamento está querendo derrubar o líder, a célula não vai para frente. Eu falei que eu fui pregar na igreja do pastor Israel, aquele que vem aqui. Hoje ele está em Portugal, mas ele estava em Taubaté. E eu fui pregar na igreja dele uma certa vez, logo depois que o menino dele ficou doente, depois veio a falecer. Uma igreja que cabia 2.000 pessoas. Pensa, a minha expectativa, eu falei, chegar lá 2.000 pessoas, meu Deus. Eu cheguei tremendo. Cheguei lá, se tinha 30, 40, 50 pessoas, era muita gente ainda. Eu falei, Israel, o que aconteceu? Ele falou, meu filho ficou doente, eu tive para São Paulo fazer o tratamento dele. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém na igreja. Por quê? Porque ele veio para São Paulo, deixou a igreja com os pastores dele. Um pastor satanicamente convenceu todos os pastores que eles deveriam abrir uma igreja. Vamos aproveitar, vamos abrir uma igreja. Que o pastor Israel, blá, 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 tá. Abraçou todo mundo como fez Absalão, abriu uma igreja lá perto, levou toda a igreja, ficou meia dúzia de gente na igreja. A igreja do pastor Israel veio fechou. Hoje ele está lá em Portugal fazendo a obra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que uma igreja dividida, ela fecha. Uma igreja onde cada um faz o que quer, a igreja fecha. Uma igreja que não tem direcionamento, ela fecha. Já viu um casal, quando eles não se dão, que estão brigados? Não vai muito tempo. Divisão. Quando seu pai e sua mãe brigam, é uma coisa horrível, tem uma divisão. Causa um mal-estar dentro de casa. É uma coisa horrível. Divisão. Eu falo sempre, não é porque eles não estão aqui, é até bom falar, mas o Paulinho e a Débora. Sabe, até hoje, o Paulinho vai tomar uma decisão. O Paulinho tem 28 anos, está fazendo hoje 28 anos. O Paulinho, 28 anos, ainda pede conselho para mim. É ruim isso. É bênção. O filho ir lá, pai, eu gostaria de um direcionamento. Se você tem a oportunidade de fazer isso, faça. É bênção de Deus sobre a tua vida. Fala com a tua mãe, fala com o teu pai. Até com quem você vai namorar, pode ser da igreja, mas fala com seus pais. Não fique simplesmente, assume, quem faz isso é o mundo, irmão. É quem não tem Cristo. Quem tem Cristo, vai até o pai, vai até a mãe. Pai, ó, eu vou namorar a fulana de tal, é lá da igreja, o que você acha? Vou trazer ela aqui. Deixa o pai opinar. Você não há mal nenhum nisso, é bênção de Deus sobre a tua vida. E o pai vai honrar você. A tua mãe vai te honrar. O líder de célula, tem gente que começa a namorar, nem comunica o líder de célula aqui. Não fala nada. Às vezes muda de célula sem falar nada. Meus irmãos, não é esse padrão que Deus colocou para nós. Sabe? Fica mudando de célula. Outro dia uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu não quero ficar mais na célula do fulano de tal, é de rede de família. Eu falei, por que, irmão? O pastor é paciente, né? Por que, irmão? E ele falou assim, não, porque o irmão não tem estratégia de evangelismo, a célula não cresce, que não sei o quê. Eu falei, irmão, posso falar uma coisa para o irmão? Fica lá, debaixo da autoridade dele. Se Deus te colocou lá, fica nessa célula. Esteja debaixo da autoridade. Mas tem gente que não quer, né? Eu falei, sabe por quê? Deus vai te abençoar de uma tal forma pela submissão, você está sendo testado, eu falei para ele. Um dia você vai ter uma célula na tua mão. Um dia você vai ser pai e vai ser mãe. Deus vai te honrar do jeito que você honrou seus pais. Do jeito que você honrou as autoridades, Deus vai fazer com que as pessoas te honrem. Até hoje eu honro os pastores que passaram na minha vida. Eu falei, essa semana nós fomos orar pelo pastor Jair, que foi o meu primeiro pastor. Eu mandei uma mensagem para ele, falei para ele assim, antes de ir lá, falei que admirava muito ele.
Eu admiro, porque muita coisa que eu falo, até falo isso com o Mauro sempre, muita coisa que nós somos hoje é por causa dele. Teve um segundo pastor, que ele que salvou o meu casamento. Eu lembro que, e não tinha faculdade, era um pastor simplesinho, sabe? Mal sabia falar, mas ele salvou meu casamento. E uma vez, briguei com a Shirley, nós discutimos, já estava cansado já. Eu falei, eu vou separar. Não aguento mais. E aí eu fui falar com o pastor. Falei, pastor, não quero mais saber, estou separando. Ele falou, senta aqui, meu filho. Aí sentei com ele lá. Aí ele conversou com aquela conversinha de pastor, né? Pastor tem aquela conversa, né? Convence todo mundo. Aí ele fala assim, olha, meu filho, a tua mulher te ama, a Bíblia diz que ela ama você. Mas você precisa se esforçar para amá-la. Porque a mulher ama o marido. Mas o marido, a Bíblia diz que tem que amar a esposa. Você tem que se esforçar para amar a sua esposa. Não é assim, não. É um esforço que você tem que fazer, porque a Bíblia diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas aos maridos ele diz, ame as suas esposas. Talvez as mulheres tenham problema de submissão, por isso que Deus falou, você tem que ser submissa. Aos maridos, talvez tenham problema de amar realmente a esposa, de entregar totalmente a vida à esposa. Então a Bíblia diz, ame a tua esposa. E aquela conversinha foi, irmãos, foi, me convenceu. Estou casado há 30 anos e algumas semanas. Então você tem que honrar. Eu honrei os meus pastores, honro, até hoje eu falo deles. Tem o meu discipulador, não tenho muito contato, porque ele tem uma vida louca, eu tenho uma vida doida também. Não dá. Mas o crescimento se dá pela unidade, pela comunhão. A Bíblia diz que lá em Atos, capítulo 2, versículo 40, a igreja cresceu porque eles andavam juntos. Diga, juntos. Então não tem como, não saia da tua célula, fica na tua célula. Não pegue as tuas coisas e saia da tua casa, fica na tua casa. Só vai sair porque está aborrecido? Sabe? Mas você não conhece meu pai, mas creia na palavra. Creia que o coração dos teus pais está nas mãos do Senhor. O coração do teu professor está nas mãos do Senhor. O coração do teu chefe lá da empresa está na mão do Senhor. Creia no que diz a palavra de Deus, você vai ser abençoado. Amém, meus irmãos? Então, Atos diz que eles cresciam juntos. E cresciam porque estavam andando juntos. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Células, líderes de célula, ande junto com o teu supervisor. Membros de célula, ande junto com os teus líderes de célula. Filhos, obedecei aos vossos pais. Sabe? Servos, obedecei aos vossos patrões. É isso que a Bíblia diz. Submetei-vos a eles. Nós vamos encerrar, fique de pé. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Diz uma máxima que aquele que sabe ouvir, tira proveito até de quem não sabe falar. Então aproveite, porque Deus está dando uma direção na tua vida. Existe um princípio, que está em 11 de Gênesis, versículo 6, que ele faz ponte de Filipenses 2, 1 e 2. O que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, faz ponte para Gênesis 11, 6. Olha o que Deus diz. O Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma, e isto é só o começo, em outra tradução diz, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O que ele está dizendo aqui? Quando o casal é um só, quando a família é um só, quando a igreja é uma só, tem o mesmo coração, quando a célula é um só, quando a rede é uma só, meus irmãos, a Bíblia diz, não haverá restrição para tudo que eles quiserem fazer. Amém, meus irmãos? Isso é bênção de Deus. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Talvez muita coisa não faça sentido para você, talvez muita coisa até deixa você até em conflito. Mas eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Você sabe, enquanto eu falava aqui, se existe algum indício, sabe, de rebelião no teu coração. Você sabe. Se existe alguma coisa no teu coração que precisa ser perdoado, precisa ser liberado. Muita coisa na tua vida está presa
Por causa desses detalhes, chamados raposinhas, que você não dá muita atenção. Tem que haver liberação de perdão sobre a vida dos seus pais, sobre a vida dos seus líderes. Tem que haver. Tem que perdoar fácil. Mas tem que se cumprir a palavra de Deus. Tem que obedecer com alegria, com transparência, com lealdade. E tem que estar junto. Se não estiver junto, não cresce. Nem você, nem ele. Ou Deus tira você e coloca outro para ele poder crescer. Alguma coisa no teu coração. Muita coisa está parada por causa dessa insubmissão, por causa dessa língua maldita. Mas o Senhor te trouxe nessa manhã para te dar uma oportunidade de mudança. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, para não morrer. Alguma coisa aí no teu coração? Feche teus olhos agora para eu orar por você. Não sou eu que vou tomar a decisão por você, é você. Minha vida vai continuar a mesma. Mas Deus está te dando a oportunidade de crescer muito mais, de romper, para ganhar muitos jovens para Jesus, para a sua vida ser outra, para as coisas passarem a crescer. Há alguma coisa aí? O Senhor já falou no teu coração? Não quero que você levante a mão. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, todos os olhos fechados. Só você, que sabe que existe alguma coisa que precisa ser liberado do teu coração, que existe alguma coisa que você fez que entristeceu o líder, entristeceu a sua mãe, seu pai, entristeceu alguma autoridade, sabe? A tua alegria, a tua felicidade depende do seu líder ser feliz, da autoridade que está sobre você ser feliz. Há alguma coisa? Coloque a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, que entenderam a tua palavra, compreenderam o teu propósito. Peço em nome de Jesus, perdoa-lhes os pecados e liberta-os, Senhor, e ajuda-os, porque o Senhor tem que estar envolvido nesse processo. Ajuda-os, Senhor, a vencer o orgulho, o autismo. Senhor, ajuda-os a vencer, que eles possam ter um fluir do Espírito Santo, que vai auxiliá-los nessa questão da autoridade. Se voltem para Ti em submissão, se voltem para Ti reconhecendo as autoridades. Peço em nome de Jesus, Pai, abençoa esta igreja, abençoa esses jovens, esses líderes, esses casais aqui presentes, e que no nome de Jesus haja uma liberação de unção sobre eles. Isso eu peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro